Os Hebreus e o Egito. A saga do Êxodo, assim como toda a narrativa bíblica da história hebraica passada no Egito, não são uma verdade histórica, e nem tampouco uma ficção literária, sendo, na verdade, uma poderosa expressão da memória e da esperança de um povo passada de geração em geração e deixando assim a sua marca na história. E se você sempre quis saber o que pode e o que não pode ser historicamente comprovado desse período, segue no vídeo que eu te explico que história é essa. Coincidência ou não, os hebreus desceram ao Egito com pouco tempo de diferença em relação aos Hicsos, de origem semita. Por volta de 1700, e embora esses povos tenham a mesma origem, não temos como afirmar se isso tenha sido proposital ou não, mas podemos no mínimo relacionar a receptividade dos hebreus ao chegarem no Egito, com o fato de o Egito estar sob o domínio de um povo irmão. Segundo a narrativa bíblica, havia uma grande fome na Palestina, por conta de uma grave crise agrícola, o que também poderia explicar a descida dos Hicsos ao Egito. Mas sabemos, no entanto, que a Palestina já estava anteriormente sob a influência egípcia, e provavelmente essa influência causou atritos e posteriormente a conquista do Baixo Egito pelo povo Hicso. Sabemos que os Hicsos chegaram primeiro ao Egito, por volta de 1786 a.C., dominando o Egito até 1567 a.C. Porém, provavelmente, essa conquista se deu através de ondas sucessivas de comitivas dos Hicsos, como normalmente ocorria em conquistas desse período, uma vez que o tempo para preparação e transporte das tropas era bem menor. Portanto, a dúvida seria se os hebreus eram aliados dos Hicsos, ou apenas ficaram sabendo por eles que havia provisões no Egito, e foram até lá apenas para conseguir mantimentos. Seja qual for o caso, os hebreus se estabeleceram no Egito por volta de 1700 a.C., e muito provavelmente foram bem tratados por conta da proximidade com os Hicsos. E é bem provável que até mesmo um hebreu pudesse ter se tornado vizir, como no caso da narrativa bíblica da história de José. Muito embora os acontecimentos ali narrados não tenham como ser comprovados historicamente. Ainda segundo a narrativa bíblica, em algum momento durante os 400 anos que passaram no Egito, os hebreus foram escravizados. Bom, sabemos que os Hicsos foram expulsos do Egito por volta de 1567 a.C. E muito provavelmente, se considerarmos, é claro, que os hebreus se mantiveram aliados aos Hicsos, foi a partir desse período que os hebreus teriam sido escravizados, uma vez que seus aliados não estavam mais no poder para protegê-los. Para o historiador John Romer, os erros históricos na narrativa bíblica desse período começam aí, sendo que, segundo ele, a narração da escravidão hebraica desse período, descrita na Bíblia, é incoerente com a real condição dessa classe demonstrada pela história. Durante o período em que foram escravizados, é importante destacar o curto intervalo de tempo do reinado de Akhenaton, que promoveu uma reforma religiosa muito abrangente, tornando a religião egípcia monoteísta, o que muito provavelmente teve reflexos na fé hebraica, da crença em um único Deus. Já sob a administração de Ramsés II, que viveu entre 1298 a 1235 a.C., teria ocorrido o êxodo bíblico. E antes de explicar melhor como ele teria ocorrido, é importante contextualizar o que estava acontecendo anteriormente. Sabemos que os egípcios estavam em guerra com os hititas, civilização da região da Turquia, e quando Ramsés foi coroado faraó, essa guerra já estava ocorrendo. Lembrando que os conflitos desse período poderiam durar vários anos e até mesmo algumas gerações. Sabemos também que esses conflitos exauriram ambos os exércitos,
fazendo com que um acordo de paz fosse assinado, o que limitou a influência egípcia apenas à região da Palestina. Em resumo, antes dos supostos acontecimentos do êxodo bíblico, o Egito era uma nação militarmente exaurida e que estava em um processo de perda de hegemonia daquela região. Nesse contexto, os hebreus que já há muito tempo tinham sido escravizados evocavam a ideia de uma terra prometida a seu patriarca Abraão, mas sem uma liderança forte e um exército militarmente treinado, nada poderiam fazer. A história teria começado a mudar com a liderança política de Moisés, que, segundo a narrativa bíblica, teria sido criado pela realeza egípcia. E mesmo que não tenha como se ter certeza disso, tal conhecimento adquirido na realeza seria fundamental na liderança e condução dos hebreus rumo à Terra Prometida, através do deserto do Sinai. Entre as possíveis explicações da saída dos hebreus do Egito, duas se destacam e podem ter ocorrido simultaneamente. Antes de falar delas, é importante deixar claro que me limitarei aqui a trazer os supostos acontecimentos e não acontecimentos milagrosos, que só podem ser compreendidos pela crença de cada um. Segundo alguns historiadores, enquanto um grupo teria se rebelado e guerreado contra o fragilizado exército egípcio, outra parte teria aproveitado para fugir. Tal explicação é muito coerente, ainda mais se pensarmos que, mesmo com a liderança de Moisés, os hebreus não teriam homens suficientes para formar um exército minimamente poderoso. Mas se utilizassem os soldados que tinham e provocassem uma revolta que encobrisse a fuga, a chance de sucesso seria bem maior. Essa explicação é coerente também com a narrativa bíblica, uma vez que os exércitos egípcios teriam perseguido os hebreus, o que faria muito sentido se os hebreus tivessem um exército de retaguarda. Outros fatos apontam para uma narrativa um tanto quanto fantasiosa desse período, como os números do posterior censo estabelecido por Moisés, que narra uma população de mais de 2 milhões de habitantes e um exército de mais de 600 mil soldados, números que obviamente vão muito longe da realidade desse período. A falta de registros históricos do êxodo é também colocada como um problema, uma vez que a perda de tamanho contingente de trabalhadores teria provocado um abalo econômico e social, o que certamente constaria nos registros egípcios. Ainda assim, os historiadores são unânimes no sentido de afirmar que não consideram a narração do Êxodo como mera ficção, afirmando que ela contém um cerne histórico, mesmo que mínimo, ou seja, ela contém fatos minimamente plausíveis, porém recheados em seu entorno de eventos grandiosos, que, como já me referi, só podem fazer sentido dentro da crença religiosa. Nesse sentido, o historiador Robin Lane Fox nos lembra de outra questão importante: o fato de a narrativa bíblica ter por muito tempo se mantido apenas na oralidade, sendo escrita não a partir de documentos elaborados ao longo de sua história, mas de narrativas que passavam de pais para filhos, em que, naturalmente, parte dos acontecimentos teriam se perdido, ou mesmo lembrados apenas em partes, e complementados pelos escritores bíblicos do período. A fuga dos hebreus para a Terra Prometida traz ainda algumas incoerências históricas, pois, segundo estudos, Ramsés II possuía um sistema de controle de fronteiras muito bem estruturado, o que tornaria impossível a fuga de um contingente grande de trabalhadores, mesmo que esse sistema tivesse sido enfraquecido pelos conflitos com os hititas. Os egípcios possuíam fronteiras fortemente vigiadas por guarnições militares. Portanto, qualquer tentativa de fuga pelos caminhos tradicionais usadas pelo comércio seria frustrada rapidamente.
Nesse sentido, a narrativa bíblica sugere a fuga por um caminho diferente, pelas terras desérticas do deserto do Sinai. Essa rota é confirmada pelos historiadores e arqueólogos. Contudo, eles também advertem não ser possível a travessia de uma grande quantidade de pessoas por essa região, conforme a Bíblia narra. Quanto à escrita dos acontecimentos do Êxodo, segundo os autores consultados, teria se dado posteriormente como pano de fundo, durante o período do rei Josias do Reino de Judá. Tendo em vista a situação política da época, de crescente conflito com o Egito, o relato do Êxodo teria sido estruturado como um apelo à unidade nacional. E se pensarmos em toda a história da humanidade, a maioria dos povos criaram a sua própria narração histórica em busca de uma unidade nacional. Então, tal hipótese deve realmente ser considerada. Portanto, conforme definiram os historiadores Finkelstein e Lieberman, a saga do Êxodo não é uma verdade histórica e nem uma ficção literária. É uma poderosa expressão da memória e da esperança, nascida no mundo, em plena mudança. Para eles, a confrontação entre Moisés e o faraó representava o confronto entre o jovem rei Josias e o faraó Necau. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por me acompanharem até aqui. Estarei tentando lançar o podcast do canal até quarta-feira. Claro que em um primeiro momento apenas com os áudios dos vídeos. Mas assim que eu puder ter um espaço adequado para trazer convidados para entrevistas exclusivas, com toda certeza o farei. Então se liguem nas redes sociais do canal, que assim como o podcast foi lançado, será anunciado por lá. Hoje, o meu agradecimento especial vai para os meus queridos ouvintes do Nordeste brasileiro. Em especial, a minha amiga Ruth, de Vitória da Conquista, que tem sido desde o começo uma das maiores incentivadoras do meu canal. Se você quer também ter o nome e a cidade ditos aqui, deixa aí nos comentários, que você poderá ser citado nominalmente aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo vídeo com mais um episódio do Que História é Essa?